E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz, faço parte do PET, Programa de Educação Tutorial, do Instituto Federal Catarinense do campus de Camboriú. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de Arduino. Vamos falar um pouquinho sobre o motor de passo e o servomotor, explicar como fazer a ligação inicial com eles. Certo? Vamos lá! Ok, vou explicar para vocês a ligação do motor de passo. Certo? É bem simplesinho. Vocês vão precisar do motor de passo, no caso nós estamos usando o motor de passo 28BYJ48. E todo motor de passo para fazer ligação vai precisar de um driver. No nosso caso estamos usando o driver ULN 2003. Essa parte do motor de passo geralmente já vem pronta. Você só vai conectar ele aqui no driver e do driver você vai puxar os cabos do driver, do motor de passo, direto para o Arduino, na sequência 4, 5, 6 e 7. Certo? Depois disso, só ligar no positivo e no negativo e vocês vão ver, e se o código estiver tudo certinho, vocês vão ver o motor funcionando. Girando nesse caso para o sentido horário e para o sentido anti-horário. Ok, vamos ao código de ligação do motor de passo. Bem, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que o motor de passo ele ande para o sentido horário uma volta, depois para o sentido anti-horário uma volta. Ele fica sempre indo e voltando, certo? Então vamos lá. Para fazer isso, inicialmente nós definimos a criação de 4 variáveis, chamadas motor pin 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas variáveis recebe um dos pinos que vem do driver do motor, respectivamente o 4, 5, 6 e o 7. Certo? Depois disso, criamos uma outra variável chamada VelocMotor, que vai receber a velocidade do motor. Nós definimos também a criação de um contador para contar a quantidade de passos. E um valor total de passos, que no caso é de 512. Depois disso, criamos um vetor, liga e desliga, que possui a sequência de ligação das bobinas do motor de passo. Dentro do void setup, nós só definimos os pinos, as variáveis motor pin como saída. Dentro do void loop é que realmente nós vamos fazer as coisas acontecerem. Primeiramente, nós vamos fazer uma comparação. Se a contagem de passos for menor do que uma volta completa, ou seja, passos por rotação, ele vai chamar a função que vai fazê-lo girar no sentido horário. Se não, se contagem for igual à quantidade de passos por rotação vezes 2, a contagem zero. Ou seja, se ele não tiver dado duas voltas, se ela tiver dado duas voltas, ele é zerado. Se ele não tiver dado nenhuma volta e nem duas voltas, significa que ele está ainda na segunda volta. E na segunda volta ele vai andar para o sentido anti-horário, chamando a função sentido anti-horário. Certo, essas funções elas estão definidas aqui embaixo. Tanto a sentido horário quanto a sentido anti-horário funcionam de uma lógica parecida. A única diferença é que no sentido horário ele vai decaindo e no sentido anti-horário ele vai somando. Certo? Mas a lógica delas é parecida. Basicamente é um laço for que vai chamar a função setOutput levando o índice i. E depois disso vai dar um delay na quantidade de velocidade de motor, que é de 1200, como definido lá em cima. Então, dentro do setOutput, ele vai levar o valor de i, e no setOutput ele vai realmente fazer a chamada do vetor liga e desliga, que vai fazer a ligação das bobinas, fazendo com que as bobinas se movimentem da ordem correta, fazendo o motor seguir em frente no sentido anti-horário ou no sentido horário. Basicamente, é esse o código de ligação do motor de passos, mais simplesinho assim, só para ele fazer andar para o sentido horário e para o anti-horário. Certo? Vamos para o servomotor agora. Bem, o servomotor ele é muito mais simples do que o motor de passo no quesito de ligação também. Bem, só precisa ligar ele no positivo e no negativo e no pino que ele vai receber os dados, no caso, pino 11. E vocês já vão poder, se o código estiver tudo certinho, ver ele funcionando. Ok, para fazer a ligação do servomotor é muito mais simples do que o do motor de passo, como vocês podem ver aqui.
Primeiramente, nós vamos incluir a biblioteca serve.h, que já vem junto com a sua IDE. Depois disso, vamos criar um objeto servo1, nesse caso. Vamos também criar uma variável chamada pos, que vai ser referente à posição do servomotor, que vai iniciar em 0. Depois disso, no void setup, nós vamos aplicar esse contador aqui, que é o servo1 attach 11, que vai basicamente representar que o nosso servomotor está ligado no pino 11 do Arduino. Dentro do void loop, eu crio um for, onde a posição inicia em 0, enquanto a posição for menor do que 180, que representa a quantidade de graus, posição mais, ou seja, ele vai aumentar em 1. E daí, nesse caso, é só mandar o servo1 acompanhar o ângulo de posição. Então, ele vai fazer através do laço for, ele avançar a posição de 1 em 1. E, enquanto isso, vamos dar um delay de 50 milissegundos. Daí, para fazer ele voltar, é a mesma coisa, só que com ele indo de 180 para 1. Então, ele vai de 1 para 180 graus e de 180 graus para 1. Bem simplesinho, e daí ele vai mais rápido nesse caso, porque o delay está apenas de 10 segundos. Então, vocês podem ver que ele avança devagar e retorna mais rápido. Mas isso só por causa do delay. A lógica de avançar e de recuar é basicamente a mesma coisa, só utilizar um laço for, ele aumentando e decrementando. É basicamente isso. Bem, eu estava quase me esquecendo. Eu peguei esses projetos do Eletrus, são os projetos 12 e 13 do site Eletrus. E inclusive eu aconselho que vocês deem uma olhadinha nesse site, tem vários projetinhos interessantes que vocês podem fazer para testar o quanto vocês já sabem de Arduino e também para saber um pouco mais, aprender um pouquinho mais. O projeto 12 é sobre o motor de passo e o 13 é sobre o servomotor. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.